certo? Aí quando a gente liga o aparelho, tem a parte da intensidade. Qual intensidade, Nath, eu vou colocar? Novamente, a gente fala da divergência entre os autores. Então, cada autor, ele traz um parâmetro diferente com relação à intensidade. Mas o que ficou assim popularizado é que a intensidade ela é sensorial. Então, a gente vai ver o que é que o cliente ele está sentindo e com base nisso a gente vai ajustar essa intensidade. Então, o que é que alguns autores relatam com relação ao sensorial? Alguns autores eles falam assim, ó, que o aumento dessa intensidade ela tem que ser gradual até o limite suportável do cliente. Então, quando o cliente não está suportável, a gente para de aumentar aquela intensidade. Outros autores, eles falam que a gente tem que aumentar a intensidade até atingir o pico máximo não doloroso. E aí o cliente vai relatar isso pra gente. Aí tá suportável, mais que isso eu já tô sentindo dor. Esses outros autores, né, eles acham que é dessa forma. Então eu atingi o pico máximo não doloroso, eu paro. Outros autores, eles falam que esse sensorial é similar a picadas que chegam ao limite do desagradável. Então aqui eu já tenho dor. Isso aqui são outros autores, tá? Então eu tô falando pra vocês com relação à divergência de relatos, né, de autores com relação à intensidade e o sensorial. Então, alguns autores falam, não, o sensorial tem que ser ele tem que sentir as picadas e é um limite, né, que vai estar desagradável. E aí, todos esses autores, né, em conjunto, eles falam que se houver acomodação com o tempo da aplicação, os clientes eles acomodam, então eles não estou mais sentindo. Então, quando tiver a acomodação, a gente vai e aumenta essa intensidade. O que é que eu indico para vocês? Eu indico que a gente vá pelo sensorial, mas não sensorial desagradável. Então, a gente vai aumentar gradualmente e vai perguntando ao cliente se está suportável. Tá sentindo formigamento? Tá sentindo? Aí o cliente fala, não, já tô sentindo. Então, tá suportável? Tá. Pronto, a gente para e vai perguntando ao longo do procedimento se acomodou. Se tiver acomodado, a gente vai e aumenta um pouquinho mais essa intensidade até ele voltar a sentir, certo? Então, é importante que a gente observe com relação ao sensorial do cliente e como sempre, eu acho que os procedimentos estéticos, eles não têm que gerar desconforto para os nossos clientes. Eu acho que a gente tem que fazer de uma forma que fique o mais agradável possível, para que os clientes eles gostem de vir até a gente, eles tenham prazer em fazer os nossos procedimentos. Então, até nessas situações, eu acho que a gente tem que prezar pelo bem-estar, certo? Então, se a gente pode utilizar, e a literatura fala pra gente que não precisa doer, a gente pode ter um limiar de sensorial, né, suportável, por que não utilizar ele, sendo que a gente vai ter resultados positivos? Por que ser desagradável? Certo? Então, é isso que eu recomendo para vocês com relação à intensidade. Agora, tem outros autores que eles falam que para a corrente alternada, então para os equipamentos, né, que possuem corrente alternada, essa intensidade ela pode ser de 2 miliamperes até 40 miliamperes. Enquanto outros autores eles falam que a intensidade deve ser menor que 1 miliampere. Então a gente começa a perceber, né, que é bem divergente mesmo com relação aos parâmetros, mas é importante também, né, a gente primeiro, né, óbvio, ver os nossos equipamentos para ver qual a gente vai embasar e realizar a técnica e ao mesmo tempo verificar o que ficou mais consensual, que a maioria das pessoas aceitam, certo? E é o que eu tô trazendo aqui para vocês. Com relação a isso, eu tô falando, né, de todos, mas ao mesmo tempo eu também tô falando para vocês o que a gente deve seguir.